Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Já estamos de volta com o Tom Maior ao vivo aqui na TV Sagres, também para quem nos escuta aí no AM do Rádio Sagres 730 e é claro, para quem está conectado com a gente também na nossa live no youtube.com/Sagres TV. Só nesta semana, o Brasil e o mundo comemoraram 101 anos do nascimento do educador, pedagogo, filósofo Paulo Freire. Ele, que é o patrono da educação brasileira, tem uma obra reconhecida e também como referência em todo o planeta, adotadas principalmente também nos países desenvolvidos. Para falar um pouco mais sobre essa data, inclusive em homenagem a essa data, em comemoração ao nascimento de Paulo Freire, o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, realizou o lançamento do documentário Reverberações Freirianas. Para falar um pouco mais sobre esse documentário, eu vou conversar a partir de agora com o Tiago Rosado Silva, ele que é diretor do curta-metragem, e também com a Estela Costa Tiburcio, montadora da produção. Primeiramente, eu quero cumprimentar aqui o Tiago. Muito obrigada, Tiago, pela conversa aqui com a gente. Boa tarde. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de falar desse sujeito tão maravilhoso que é o Paulo Freire e da nossa obra também, o Reverberações Freirianas. Boa tarde também para a Estela. Muito obrigada, Estela. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite. Estou muito feliz por estar aqui e por ter feito parte da construção desse documentário tão importante para mim e para minha formação. Com certeza. Gente, para começar aqui então o nosso bate-papo, daqui a pouquinho eu vou mostrar também o trailer, para o pessoal de casa poder acompanhar. Queria que vocês contassem para a gente, Tiago, pode ser você também, o que motivou a vocês a criarem, a projetarem, a produzirem esse documentário com essa história do Paulo Freire, o nosso patrono da educação brasileira. O que motivou, de onde surgiu essa proposta? Bom, como você falou, eu trabalho lá no Pensar Educação, Pensar o Brasil, que é um programa de extensão da Faculdade de Educação da UFMG. A gente discute, reflete, provoca, discussões sobre a educação brasileira de qualidade. E ano passado foi um ano muito importante para a educação no mundo como geral, justamente pelo aniversário de 100 anos do Paulo Freire. O aniversário de Paulo Freire, ele representa aí um marco muito importante para a educação no Brasil, pela luta da educação popular, educação libertadora, educação como prática libertadora, e é um pensador que muito influencia as pesquisas, as salas de aula. Então a gente decidiu fazer um filme para entrar em contato com as obras de Freire, que são várias, é vasta, são muitos livros, muitos conceitos, muitas filosofias, ideologias, e a gente então decidiu entrar em contato com essas obras e fazer o filme a partir disso. Como era ano de pandemia ainda muito rigorosa, a gente fez o filme online, fez de casa, cada um na sua casa. E por isso a gente não tinha como pegar a câmera e ir para a rua gravar, Então, que a gente lançou mão de um recurso que é o cinema de arquivo, ou seja, vocês estão vendo aí na tela, a gente pega, então, imagens de arquivo, que são imagens que não nasceram necessariamente para ser filme, São imagens de arquivos pessoais, arquivos de propaganda, ao longo das últimas 8 décadas do Brasil, desde 1950. Então, são imagens que permeiam o imaginário, um real brasileiro. A gente decide pegar essas imagens para, então, provocar uma narrativa fílmica ao som, ao eco, às reverberações de Paulo Freire. Então, essas imagens aí, por exemplo, essa imagem da ocupação, uma imagem clássica, que foi transmitida ao vivo lá no Rio de Janeiro, dos bandidos fugindo e tal, e toda essa mídia, e a gente foi compondo a narrativa, surgiu essa ideia a partir do centenário, e é um filme provocante, provocativo, que leva o espectador a se emancipar, a ter um contato com as imagens e ele ter, então, que refletir sobre o que foi esse Brasil nos últimos tempos. Vamos, então, conferir um trecho do trailer aí que fala um pouco mais sobre a história do Paulo Freire. Eu digo que o homem e a mulher, através da história, viraram capazes de eticizar
o mundo. Quer dizer, não havia como continuar sendo homem e mulher sem ética. E precisamente, ou somente porque somos nós os viabilizadores da ética ou da eticização do mundo, nós somos também capazes de transgredir a ética. Agora, uma parcela cada vez maior dos impostos arrecadados está sendo destinada à educação. Os estados estão recebendo recursos de 300% a 600% maiores. A melhoria da qualidade do ensino tem sido pesquisada e planejada. Cada escola que surge é o resultado deste trabalho e dos recursos aplicados. Mais escolas, melhores escolas. Este é um país que vai para frente. Se fosse por mim, todo mundo andava sambando assim, nesse passo passando, porque nada mais bonito que um brasileiro pé duro, representante da raça, descendo num samba à ladeira da praça. E se você merecer, inteira de graça, ao ar livre, inteirinha de graça, a fina figura de uma criatura, representante da raça, descendo num samba à ladeira da praça, presa no espaço, solta no ar, nem andando nem voando, só sambando. Tá aí, né, gente, um trecho, né, do trailer, do curta-metragem, né, falando um pouco sobre a história do Paulo Freire. Estela, na primeira fala aqui sua, né, você falava da sua alegria de ter contato, de fazer parte de uma produção que conta ali, né, um pouco da história de Paulo Freire, que foi importante também para você. Conta aqui pra gente, né, como que foi participar dessa produção, né, para qual público também essa proposta, esse documentário, ele foi pensado? Bom, para mim é de grande alegria, assim, porque eu sou estudante de letras da área de análise do discurso. Então, seguindo as premissas da extensão, eu pude, de fato, mergulhar nesse ambiente em que eu poderia dar um outro sentido para imagens que já estão aí no mundo, né? Que, inclusive, é uma fala de um cineasta, colega nosso, o Isaac Pipano, que, inclusive, esteve presente no processo. Enfim... o filme, né, ele fala muito sobre o povo, ele fala muito sobre o cotidiano, sobre imagens que a priori não eram para ter um sentido voltado à educação, digamos assim. Como nosso público-alvo são salas de aula e ambientes populares, a ideia é que o filme tivesse um tempo coerente com o de uma aula. Considerando que em grande parte do país as aulas têm 50 minutos de duração, o nosso filme possui 15 minutos, justamente para que depois as pessoas consigam propor uma roda de conversa, um debate acerca desses temas. Outra coisa muito interessante ao longo do nosso processo é que a cada vez que nós assistimos o Reverberações Freirianas, a gente enxerga algo diferente que até então a gente não tinha visto. Então, o retorno que a gente tem do nosso público é sempre esse. Olha, a primeira vez que eu assisti, eu tinha olhado por esse lado, mas agora eu percebi outra coisa. Então, a perspectiva do Reverberações Freirianas é exatamente essa, assim, entregar para o público diferentes nuances para que ele mesmo possa tirar suas próprias conclusões a partir da sua bagagem de conhecimento. E considerando, né, que cada pessoa tem uma bagagem de conhecimento individual e bastante subjetiva. Então, a ideia é essa, que todas as inteligências sejam valorizadas e utilizadas ali para gerar uma conclusão a partir das imagens que a gente linkou ali no documentário e trouxe um sentido para nós, né?
Então a proposta é essa, né, Tiago? Exibir o documentário nas escolas e provocar, né, nos estudantes também esse diálogo sobre educação. A partir do lançamento, né, que já aconteceu, quais são os próximos passos, né? Como têm sido essas discussões com esses alunos? Bom, é isso, né? O filme, depois que a gente lança ele no mundo, ele não é mais nosso, né? De quem fez. Ele então encontra as pessoas vão dar novos sentidos para ele. Nosso movimento agora tem sido muito de espalhar esse filme. A gente deixou esse filme no nosso canal do YouTube, no canal do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Você pode ir lá conferir. E lá tem um link, inclusive, para acessar uma pasta da qual você pode fazer um download do filme em alta resolução, assim como material de apoio gráfico para divulgação. E a ideia, então, é espalhar, difundir esse filme nas escolas, assim, né? A gente já fez algumas poucas exibições, a ideia é que se faça mais. O que se pretende com o filme é que ele entre em contato com as professoras da educação básica, com os alunos, e que esses alunos, com seus repertórios, com suas visões de mundo, eles possam ser provocados e provocar a partir das imagens, a partir do cinema. O cinema tem muito essa força. O cinema, ele desloca olhares, né? O cinema, ou seja, como a Estela falou, você vê o filme 1, 2, 3, e você vai deslocando o olhar para poder entender, para poder ver o que está acontecendo ali. Acho que é muito potente o cinema dessa forma na escola. O Pensar Educação, Pensar o Brasil é um programa que tenta sempre, como público-alvo, a escola, a educação básica, as professoras, como a Estela disse, é um filme de 15 minutos que cabe numa sala de aula. Então a professora pode pegar, passar o filme e provocar 1, 2, 3, 4 aulas de vários temas. Pode ser professora de geografia, de história, de português, sempre vai ter uma abordagem assim, né? Bom, acho que é por aí, assim. A gente está muito feliz com a estreia. A gente gastou 15 meses para fazer esse filme. Foi, assim, várias contingências, um processo muito difícil, mas agora quando a gente vê o resultado, assim, uma alegria, dá um quente no coração, assim, uma coisa boa e, sobretudo, honrando o nome do Paulo Freire, que foi tão importante, assim. E Paulo Freire acreditava na educação emancipadora, então o filme também acredita nisso, acredita que o espectador, ele é o espectador emancipado, da qual ele vai pegar as imagens e vai dar sentido para elas. É isso, gente. Muito obrigada, viu, pela conversa, Tiago, Estela, né? Parabéns pela iniciativa também. Pessoal de casa, então, que quer acompanhar esse filme, né? Mais informações, quer assistir o documentário, tá no canal, né, Tiago? O canal no YouTube, Pensar Educação, Pensar o Brasil. Isso, e também pode acompanhar nas redes sociais, Pensar Educação, Pensar o Brasil. Tem várias outras produções lá também sobre educação, mas está tudo lá. Pode entrar em contato comigo também por lá. E obrigado pela oportunidade de falar aqui, tá? Muito obrigada, então, ao Tiago Rosado Silva, diretor desse curta-metragem, e também a Estela Costa Tiburcio, montadora da produção, né? Documentário mostrando, né, um pouco da história do Paulo Freire, educador, patrono da educação brasileira.